essa questão da cadeirada que o Datena deu no Marçal, ela tá realmente dando pano pra manga até hoje. Aliás, que é isso, pano pra manga, cara? Que é esse termo? O pessoal inventa umas coisas que eu, sinceramente, eu não entendo nada. Por que pano pra manga? Mas eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Tá dando assunto, né? E essa situação, ela começou a escalar de uma tal forma que ela já começou a refletir nas pesquisas. Vou trazer para você essa pesquisa de agora aqui da Quest e vou trazer para você imagens do Datenão na rua. Que o povo, rapaz, o povo tá indo pra cima do Datena aos beijos e abraços. Tem mais essa ainda, entendeu? Porque o que acontece? O Marçal era aquele cara que falava que tinha que enfrentar a onça, que você pega uns galhos, tem que enfrentar a onça, vamos enfrentar a onça, né? Ele tinha aquele negócio de você vai enfrentar o tubarão, dá um murro. Você dá um murro no tubarão que embaixo d'água, o murro não é assim, né? O murro é assim embaixo d'água, né? Até você chegar no nariz do tubarão, aí ele fala, não, e ele melhora a coisa, que ele fala assim, se o tubarão engolir, comer o teu braço, você dá um murro contra o braço. Que pra mim, gente, aquilo era uma piada e não era. Que é a coisa mais absurda. Não era uma piada, aquilo era sério, gente. Ele realmente estava ensinando o povo a bater em onça, a bater em tubarão. Aí o pessoal falou, mas peraí, rapaz. Você bate em onça e tubarão, mas na hora ali de você levar ali uma cadeiradinha de nada ali, você saiu correndo e foi correndo pro hospital e máscara e tal. Você, Marçal, você é um homem. Você é um homem, um saco de batata. Que o povo é assim, né? O povo é assim. E aí a coisa se refletiu na pesquisa que eu vou mostrar agora para você e olha só, está se refletindo nas ruas. Ainda tem mais essa ainda. Vou mostrar a pesquisa. Não se esqueça de dar o like, hein? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, por favor. Seja um inscrito aqui do canal. E fica até o final do vídeo, a gente tem aquela dica que a gente coloca aqui pro pessoal, que é a dica da renda extra. Olha essa pesquisa, gente. Espetacular essa pesquisa, hein? A Quest, para mim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores institutos do Brasil em pesquisa. Mas espera aí, deixa eu mostrar uma outra antes aqui para você, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a pesquisa do Instituto Vox. E se você olhar aí, ela está muito parecida com a pesquisa da Quest. A diferença é que o Datena ele está um pouco mais baixo aqui, mas lá em cima, entre os três primeiros, os números são muito semelhantes, né? O Ricardo Nunes com 27,6, o Guilherme Boulos com 22,9, o Pablo Marçal 19,8. E aí nós temos Tabata e Datena. Mas se você observar, mesmo se a gente for considerar essa distância que existe entre a chamada margem de erro, está praticamente idêntica à pesquisa do Instituto Vox. E essa pesquisa ela é de 14 a 16 de setembro. Então, a gente tem percebido que as pesquisas elas estão tendo essa coincidência e elas, nesse caso aqui da Quest, elas foram entre os dias 15 e 17, então tem uma diferença de um dia aí, mas ela está muito parecida também. Intenção de voto para prefeito em São Paulo no primeiro turno, e essa aqui é a evolução da pesquisa, que eu considero bacana, a pesquisa estimulada, né, que eu considero legal. Então você vai ver no verdinho ali, esse verde é o Ricardo Nunes, que está em primeiro com 24%. Mas já o Guilherme Boulos, ele está praticamente empatado ali, né? E a gente observa que houve uma queda do Marçal, que estava em 24% e caiu para 20%. Se você observar nessa pesquisa, o Boulos foi aquele que mais cresceu. Tudo bem, está dentro da margem de erro, mas ele foi aquele que mais cresceu nessa pesquisa, né? Do dia 8, 10 de setembro para 15, 17 de setembro. E se você observar o Datena, ele também aumentou aqui, né? Ele saiu de 8 para 10.
E aí a gente tem ali a Tabata Amaral, né, que está com 7%. Então a gente pode observar que a Tabata ela recua um pouquinho, né, mas o Datena ele aumenta a sua intenção de voto de 8 para 10. O Boulos é que realmente teve um aumento substancial aqui, né, de 3 pontos, e as coisas ficaram muito favoráveis para ele. Eu quero trazer para você alguns elementos dessa pesquisa que eu considero importante, mas eu vou deixar aqui para você nos comentários e também na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link dessa pesquisa que ela traz vários elementos, a votação entre os evangélicos, entre os mais jovens. Em determinados momentos ali a gente percebe algumas mudanças substanciais, principalmente no voto entre homens. Os homens estão deixando de votar no Pablo Marçal e começam a votar mais no Boulos. E os jovens também, os mais jovens estão deixando esse voto no Pablo Marçal e estão votando no Boulos, que sempre teve uma tradição de voto entre os mais jovens. E aqui nós temos 2 pontos principais e um extra para a gente apresentar para você. Os 2 pontos principais é que o crescimento do Boulos, principalmente em determinados setores da sociedade, ele se solidifica no momento em que ele, na verdade, vamos colocar assim, colocou um discurso mais ameno. Nesses últimos confrontos, especialmente nesses últimos debates, o Boulos ele se coloca numa posição mais tranquila, vamos dizer assim, mais contida, e muitos outros momentos a gente observa o Pablo Marçal, como sempre, radicalizando, e pelo menos nesse último debate a gente vê um bate-boca ali, uma gritaria mesmo entre o prefeito, o atual prefeito, Ricardo Nunes, e o Marçal. Então a gente tem percebido isso. Nesse último debate também houve um recuo do Datena. O Datena não mordeu a isca, apesar de a gente ter percebido que o próprio prefeito, né, o Ricardo Nunes, mordeu a isca e entrou nesse embate com o Pablo Marçal. Esses 2 pontos eu considero importantes, né, esses recuos e esses avanços e esses comportamentos, mas o ponto extra, e aí eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, as pessoas estão se cansando. As pessoas se cansaram. Quando a gente viu, por exemplo, aqueles que, vamos dizer assim, chamava-se até então, né, de outsiders, né, que era aquele pessoal que era fora da política, entrava e acabava no final das contas se elegendo, eles tinham um crescimento muito exponencial, mas no final do período eleitoral. Isso aconteceu com o próprio, que agora dizem está apoiando o Marçal, né? Que eu não sei se é verdade isso também, mas porque a gente tem um PSDB num processo aí, né? Mas a gente viu o Dória se eleger dessa forma. A gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Witzel se eleger dessa forma. Então, a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais, o Zema se elegendo dessa forma. Cresce muito, cresce no final do período eleitoral e se elege. A gente viu isso em alguns outros estados, em alguns outros locais do nosso país. Então, esse ponto ele precisa ser levado em consideração. O Marçal ele cresceu muito logo no início do período eleitoral, mesmo antes do período eleitoral iniciar na televisão. Então, esse crescimento, para ele, não foi tão positivo, porque as pessoas se cansaram. Então a gente observa, nessa mesma pesquisa que eu vou deixar para você o link aqui na descrição, a gente observa o seguinte: na medida em que as pessoas vão conhecendo o Pablo Marçal, a rejeição, né? As pessoas começam a rejeitar cada vez mais. Então, num primeiro momento, as pessoas não conheciam, vou votar nesse cara. Depois as pessoas começaram a conhecer e ver uma série de problemas relacionados a ele. As pessoas deixaram de votar e começaram a rejeitar o Pablo Marçal. É claro, essa situação dele ter envolvido aí com roubo de banco, né? Essa situação dele roubar aposentados, isso é uma coisa
Vamos combinar, né, gente? Isso é muito mais do que uma questão política. Nós estamos falando de uma questão criminal mesmo. Não é uma questão de direita, esquerda, nem nada nisso, nem nada disso. A gente tem uma outra questão também que foi o descolamento de determinados grupos, especialmente aqueles grupos ligados à direita, da campanha do Marçal, que não conseguiram se levar tanto por esse discurso do Pablo Marçal de chamar todo mundo de comunista e aquela coisa toda. Mesmo esse discurso de ficar falando que todo mundo é comunista também tá indo meio, sabe, por um momento assim de desgaste também. E aí, setores, por exemplo, como os evangélicos, começaram a mudar o seu voto, não estão mais tanto com o Marçal, estão indo para o Nunes. E, como eu disse, os jovens e os homens estão também mudando o seu voto. Qual é a conclusão que a gente tem de tudo isso? De certa forma, as pessoas viram na atitude do Datena uma defesa da sua honra. Especialmente aquele pessoal que é meio macho alfa, né? O cara ficou desafiando o tempo todo, falando que você não é homem, falando colocou o Datena com uma pecha de Jack, né? De Jack, que é um cara que né? Eu nem posso falar essa palavra aqui porque eu falei no último vídeo, mas é o ex-tu, né? Eu não posso falar aqui, porque o YouTube tá me perseguindo. YouTube, por favor, seja bonzinho comigo. E aí é lógico que isso é uma coisa muito complicada, né? Porque isso ocasionou uma situação em que a pessoa que tinha acusado o Datena desse crime, ela voltou atrás, pediu desculpas, houve uma série de problemas em torno disso, inclusive a sogra do próprio Datena envolvida nessa questão. O Datena fala que a sogra morreu no meio dessa situação toda que foi causada ali, uma situação grave. Então é óbvio, numa situação como essa, as pessoas viram a reação do Datena como uma reação que, de certa forma, ela poderia se justificar. Eu já disse aqui inúmeras vezes que a gente é contra a violência, mas todas as vezes que eu falo isso aqui no canal, tem sempre alguém dizendo, Claes, Claes, entendeu? Mas o Marçal merecia aquela coisa toda. A gente vai continuar sem defender a violência aqui, tá? E as coisas nas ruas, elas estão mudando muito. Eu vou trazer agora para você imagens do Datena nas ruas, olha só. Parabéns, Datena! Obrigado, meu amigo! Parabéns, Datena! Eu sou teu fã. Você é o Cajuru. Hã? Você é o Cajuru. O Cajuru acabou de me ligar. Não, você é o Cajuru. Você gosta dele? Você fez a coisa que a gente ia fazer com aquele bandido lá. Aquilo é um bandido. Aquilo ali não é político. Eu acho que a Justiça Eleitoral deveria ver esse tipo de candidato. O cara daquele não tem capacidade pra nem sair candidato, mas pra porra nenhuma, você sabe. Por isso que eu gosto. Vamos lá, Datena. Valeu, Datena. Vai tirar? Tira a foto aqui, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Vai com o Rafa aqui. Vamos lá. Tirou? Obrigado, meu irmão. Datena, aqui, ó. O pessoal adorou essa cadeirada, rapaz. Gente, não pode. Gente, não pode. O cara deu uma cadeirada no meio de um debate eleitoral. Isso não pode estar certo, tá, gente? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque existem os meios legais para que a gente possa se defender de bandidos no meio de uma campanha eleitoral. Inclusive, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral ele deixou claro que podem ter candidatura cassada e serem condenados à prisão 6 meses a 1 ano de detenção, por exemplo, os candidatos que fazem coisas como fez o Marçal. Eles deixam claro, candidatos que oferecem dinheiros a pessoas não registradas como profissionais de suas campanhas para aumentar redes sociais, incentivarem terceiros a lucrarem com a monetização de cortes de vídeos que os beneficiem mesmo que não pague a eles diretamente, vender ou doar produtos relacionados à sua campanha em suas plataformas digitais. Então aquela coisa que tinha como postura o próprio Marçal de falar, olha pessoal, faz corte aí e coloca lá o M de merda. Desculpa, o M de merda.
Coloca aí o M e tal. Isso, gente, a gente tá brincando aqui, mas isso é sério, tá? Então o TSE tá deixando claro, olha, cara, você vai ter a candidatura cassada, você pode ir preso. Porque são as pessoas que utilizam a campanha eleitoral para fazer um negócio. E o Marçal, ele faz isso, tá? Quando ele se candidatou a presidente, logo depois, ele acabou colocando um curso que tinha alusões à questão, seja o presidente da sua vida e coisas assim, começou a ganhar muito dinheiro com isso. Então, esse tipo de vagabundagem é criminosa. Você não pode utilizar um processo eleitoral para essa finalidade. Isso não é só desvirtuar completamente o processo eleitoral, isso é ferrar com a democracia, isso é utilizar de forma criminosa um processo que é o processo principal, as eleições, né? O processo principal de uma democracia. Então, o cerco está se fechando para Marçal. O que você acha a respeito disso? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você é a favor, se você foi a favor ou contra a cadeirada. Agora já quero saber de você. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dê o like. Olha lá, hein? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Seja um inscrito do canal, dê essa força aqui pra gente. Nós temos aquela dica especial para as pessoas que chegam aqui nesse momento dos vídeos, que é a oportunidade de você ter um dinheirinho a mais no final do ano. Olha, nós estamos no dia 18, então já daqui a pouco estamos chegando nos últimos 3 meses do ano e você pode programar o seu final de ano para você ter uma graninha a mais. Você pode ter aí R$500 por mês, 300, 100, R$1.000, R$5.000, vai de você. Mas o que acontece? Apenas com o seu celular. Você pegar o seu celular e somente com o seu celular você já consegue ter uma renda extra. Você vai trabalhar aonde você quiser, como você quiser, o tempo que você quiser, na hora que você quiser, 24 horas, o momento que você quiser, você vai pegar o seu celular e vai ter uma renda extra. Um dinheirinho a mais aí para você programar o seu final do ano, para você ter um presentinho especial aí, quem sabe fazer uma viagem com a sua família. Entre no primeiro comentário fixado. Tem uns comentários aqui, o primeiro comentário fixado, e eu vou conversar diretamente com você. Eu vou explicar tudo para você, sou eu mesmo, tá bom? Primeiro comentário aqui. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos que ajudem o nosso trabalho, ajudem para que a gente mantenha o nosso trabalho aqui. Você pode ajudar de várias formas. Pode ser um membro aqui do nosso canal. Membros têm conteúdos exclusivos, assim como apoiadores. Os apoiadores também têm conteúdos exclusivos aqui. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, se você quiser, claro. Você pode nos ajudar. Ajude a gente a manter o nosso trabalho aqui. Todos os dias a gente está aqui com você e é o que a gente pede. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.